Você já tentou estudar o Antigo Testamento e durante a leitura dos textos você encontrou muitas dificuldades para compreender como os fatos se dão e a leitura acabou se tornando pesada e difícil? Bom, você não está sozinho nessa, mas hoje eu quero trazer uma dica que certamente vai trazer muita clareza para o seu entendimento do Antigo Testamento. Se você tem interesse nessa dica, papel e caneta na mão, já deixa o seu like aqui e fica ligado nesse vídeo comigo até o final. Olá, que a graça, que a paz, que o amor, que o favor de Deus seja com você. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Bíblia Club. Eu sou o pastor Felipe Sanches e este é o Bíblia Club Devocional. Bom, e no nosso devocional de hoje eu quero trazer aqui uma dica para você compreender mais facilmente os eventos do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele não é escrito em ordem cronológica. E isso certamente dificulta a nossa compreensão. A dica que eu venho trazer e que eu aplico nos meus estudos é justamente fazer macrodivisões dos eventos que aconteceram no Antigo Testamento para que eu possa compreender a cronologia dos fatos. E sempre que eu estiver estudando, eu pegar aquele estudo, aquelas pessoas que estão envolvidas naquela parte do texto e encaixar ela em uma desses macroeventos. E, consequentemente, eu consigo entender em qual parte da história ele se dá. E isso vai trazer uma clareza enorme para o meu entendimento daquele texto, daquele evento, daquele contexto e toda a história da narrativa bíblica. Bom, e quais seriam esses macroeventos? O primeiro macroevento, obviamente, é a criação. Foi o tempo em que Deus criou todas as coisas e o homem andava em plena comunhão com Deus, até que aconteceu o segundo macroevento, que foi justamente a queda do homem. A palavra vai nos ensinar que Deus falou com o homem que ele podia comer de todas as frutas do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e se ele comesse, certamente morreria. O homem comeu. Fisicamente ele não morreu, mas o espírito do homem morreu. A parte que era imagem e semelhança de Deus morreu. Logo, o homem agora tinha uma nova natureza caída e separada de Deus. E a maldade entrou na humanidade e ela foi ganhando proporção. Houve então o primeiro homicídio quando Caim matou Abel. A maldade cresceu de tal forma que Deus decidiu acabar com toda a humanidade por meio de um dilúvio de proporções globais. Deus fez chover torrencialmente sobre a terra por 40 dias e 40 noites e todos os seres humanos morreram, exceto Noé e a sua família. E os seus filhos eram Sem, Cam e Jafé. E desses três, toda a humanidade, todas as pessoas que hoje existem, todas as etnias, eles se originaram de uma dessas três linhagens, de Sem, de Cam ou de Jafé. Bom, e foi da linhagem de Sem que o povo de Deus continuou se multiplicando sobre a terra. 9 gerações depois de Sem veio o nosso quarto evento, que foi o tempo dos patriarcas. Então, sempre que a Bíblia falar o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, nós podemos associar ao período patriarcal. Abraão, então, ele teve um filho, o filho da promessa, chamado Isaac. Isaac teve os seus filhos, os gêmeos, Esaú e Jacó. E Jacó, depois de lutar com Deus e prevalecer, ele teve o seu nome mudado para Israel. E ele teve 12 filhos, que originou justamente as conhecidas 12 tribos de Israel. E os 12 filhos de Israel foram Rubem, Simeão, Levi, Dan, Naftali, Gade, Asser, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. E José, que era ali o filho preferido de Jacó, nós sabemos que os irmãos ficaram com inveja justamente porque o pai tinha uma preferência muito explícita por ele, e os irmãos, com inveja, jogaram ele num poço, depois venderam ele como escravo para o Egito. José, ali no Egito, ele prosperou e ele continuou fiel a Deus, e depois de algum tempo ele veio a se tornar o governador de todo o Egito e o segundo no comando da principal potência daquela época. Mas depois da morte de José,
o novo faraó, ele começou a perceber que o povo hebreu, que José lá no passado havia trago toda a sua família no período de fome para viver na terra do Egito, estava crescendo, se multiplicando, tornando forte e numeroso. E ele teve receio de esse povo se virar contra ele. E ali começa o nosso quinto evento, que é o tempo da escravidão dos israelitas na terra do Egito. Dentro desse tempo de escravidão nasceu um homem chamado Moisés. A mãe de Moisés colocou ele no rio Nilo porque o faraó havia pedido para que todos os filhos dos hebreus fossem mortos. Moisés, ele acabou parando lá nas mãos da filha de Faraó, que o criou, e ele ficou conhecido como filho da filha de Faraó. Moisés, então, depois de crescer no palácio real como filho da filha de Faraó e aprender toda a cultura egípcia e ter todo o ensino e a ciência dos egípcios, ele acabou por matar ali um soldado do império e com receio ele fugiu. E ali no deserto, por meio de uma sarça que queimava, mas não se consumia, Deus falou com Moisés que ele seria um instrumento de Deus para libertar o seu povo que clamava devido ao sofrimento da escravidão no Egito. Moisés então retorna para o Egito e ali nós temos o evento das 10 pragas do Egito, dos flagelos que vieram sobre o faraó e todo o seu povo, que depois de findar na 10ª praga, culminou com a libertação do povo hebreu, do povo israelita da terra do Egito. E ali nós temos o nosso sexto evento, que é a libertação do povo da escravidão no Egito e a peregrinação no deserto. O povo peregrinou no deserto por cerca de 40 anos, numa viagem que deveria ter durado muito menos, mas após 40 anos peregrinando pelo deserto, às portas da terra prometida, Deus falou com Moisés que ele não iria entrar naquela terra, mas que ele passasse a sua liderança para Josué. Com Josué, então, nós iniciamos a conquista da terra prometida. Josué, com o exército de Israel, na força da potente mão de Deus, conquistou as terras que Deus havia prometido aos patriarcas, aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. E então ele adentrou na terra prometida, na terra de Canaã, conquistou todos aqueles reinos e ali depois ele fez a divisão das tribos de Israel, das 12 tribos. Na verdade eram 13 tribos, porque não existe a tribo de José. As tribos que foram dadas a José, na verdade, foram dadas aos seus filhos, Efraim e Manassés. Então seriam 13 tribos, mas como uma das tribos, que era a tribo de Levi, ela não tinha terra, ela não contou como uma divisão, porque os levitas eles tinham uma função de cuidar do templo e de todos os ritos cerimoniais da lei. Mas após a conquista da terra e a morte de Josué, Josué, apesar de ter sido um excelente líder, ele deixou a desejar em um quesito muito importante. Ele não deixou um liderado para assumir as suas responsabilidades. Logo, quando Josué morreu, o povo ficou sem liderança e nós entramos no nosso 8º macro evento, que foi o período dos juízes. O período dos juízes foi um período muito difícil da história de Israel. Durou 300 anos e tiveram 14 juízes. Otiniel foi o primeiro juiz e Samuel foi o último. E aqui nós entramos no nosso 9º macroevento, que foi o período monárquico. Samuel, que foi o último dos juízes, ele também foi o profeta usado por Deus para ungir o primeiro rei de Israel, que foi Saul, da tribo de Benjamim. Saul, o rei que havia sido ungido por Samuel por aclamação do povo, ele pecou contra Deus e Deus então destituiu ele do trono, direcionou Samuel a ungir um novo rei, e esse novo rei foi Davi. Davi, ele foi ungido ali bem novo, quando ele tinha mais ou menos uns 15 anos de idade, e algum tempo depois ele foi ali para a batalha, foi quando ele venceu o gigante Golias, e ele começou a fazer parte das incursões militares de Israel durante o período do reinado de Saul. Mas logo, Saul começou a ter ciúmes de Davi, porque Davi se tornou proeminente e se tornou famoso. Afinal de contas, Deus já tinha um plano para Davi, já havia ungido ele como rei. Saul então empreende uma grande perseguição contra Davi, e isso ocasionou uma guerra civil que eclodiu na terra de Israel.
Essa guerra civil, ela teve o seu início oficial, vamos dizer assim, quando Davi também assumiu o chamado Reino do Sul, porque o reino se dividiu. E Davi, ele tinha ali cerca de 30 anos de idade quando ele se tornou o rei do Reino do Sul. Houve 7 anos de sangrentas batalhas até que Saul morreu. Davi, ele unificou o reino e nós temos aí o tempo do reino unificado. Foram 40 anos de reinado de Davi. Davi, na verdade, reinou por 47 anos, sendo que 7 ele era rei apenas do Reino do Sul. Mas depois, com o reino unificado, ele reinou mais 40 anos e depois o seu filho Salomão reinou outros 40 anos. Mas depois, com a morte de Salomão, nós temos o nosso próximo macroevento, que é o chamado Reino Dividido. Então Roboão, o filho de Salomão, que era o herdeiro natural do trono, ele assumiu o governo de Israel. Mas ele colocou uma carga tão pesada sobre o povo e houve então a divisão dos reinos. O reino do norte, ele mais para frente em 722 a.C., ele foi tomado pela Síria e ele é conhecido pelos estudiosos como as 10 tribos perdidas de Israel, porque nunca mais ele voltou a ser o reino de Israel depois de ter sido tomado pelos assírios. Já o Reino do Sul, composto por Judá, Benjamim e também os levitas, em 586 a.C., foi tomada por Nabucodonosor e os seus exércitos e então exilado na Babilônia. E aqui nós começamos um macroevento conhecido como o exílio babilônico. Diferente do Reino do Norte, o Reino de Israel, o Reino do Sul teve uma profecia dada por Jeremias de que o período de cativeiro ele teria um prazo para se findar e seria um prazo de 70 anos. Essa libertação do povo ela começou lá no primeiro ano do reinado de Ciro, que nós podemos observar lá já no primeiro capítulo do livro de Esdras. E ali, Ciro, então, ele liberou o povo para regressar para Jerusalém, para reconstruir o templo do Deus de Israel. Findada a obra do templo em 516 a.C., exatamente se cumpre os 70 anos profetizados por Jeremias. E ali, um outro macroevento inicia, que é o período pós-exílio babilônico. O período pós-exílio ele marcou com o templo sendo reconstruído por Zorobabel e depois, mais tarde, Neemias reconstruindo todas as muralhas da cidade de Jerusalém. Algum tempo depois também nós temos ali os últimos profetas, que são os profetas do pós-exílio, Ageu, Zacarias e Malaquias. Após esses últimos profetas, os profetas pós-exílio, nós entramos no nosso último macroevento do Antigo Testamento, que é o período conhecido como período interbíblico ou intertestamentário. Foi um período de cerca de 400 anos, não houve nenhuma revelação considerada inspirada por Deus. Mas isso não quer dizer que nesse período não aconteceu nada. Foi aqui nesses 400 anos que se deu a criação do Talmud, em que se formou o conceito de sinagoga, quando os irmãos macabeus se levantaram contra o Império Seleucida e derrubaram Etíoco Epifânios, que estava no poder, e então retomaram a cidade de Jerusalém para os domínios de Judá. Esse período, então, ele vai se findar com a voz daquele que clamava no deserto. Foi quando João Batista, cumprindo uma profecia dada por Isaías cerca de 700 anos antes, ele começa a preparar a vinda de Jesus Cristo, quando, enfim, findaria o Antigo Testamento e iniciaria o Novo Testamento. Parece que foram muitas informações, que foi muito difícil, mas eu vou fazer um resumo agora bem rápido. E se você conseguir internalizar estes eventos nessa ordem, tudo vai ficar muito mais fácil. Então nós vamos ter aqui a criação, a queda, veio o dilúvio, o período patriarcal, a escravidão do povo de Israel no Egito, inicia-se a peregrinação no deserto. Passados 40 anos de peregrinação no deserto, então entramos no outro evento, que é a conquista e a divisão da terra prometida. Josué morre, não deixa um discípulo, e inicia o período dos juízes.
300 anos mais tarde, esse período dos juízes ele finda e iniciando então um período monárquico. Mais tarde, com a morte de Saul, Davi ele vai reunificar o reino. E esse é um outro macroevento. Após a morte de Salomão, o reino se divide novamente. E agora, o reino do norte, chamado Israel, e o reino do sul, chamado Judá, eles nunca mais irão se unificar novamente. A tribo do sul, Judá, ela foi tomada em 586 por Nabucodonosor e o Império Babilônico, e ali inicia-se o macroevento do exílio babilônico. Passado então 70 anos do exílio, marcado aí com a reconstrução do templo, o templo de Zorobabel, inicia-se o outro macroevento que é o período pós-exílio. E temos então, enfim, o período intertestamentário, que foram os 400 anos sem revelação profética, até que chega o Novo Testamento, começando com João Batista, que foi a voz que clamava no deserto e preparava o caminho para a vinda de Jesus. E você acha que essas informações facilitam o seu entendimento? Com esses dados, com essas informações de macroeventos dadas em ordem cronológica, você acredita que vai ficar mais fácil para você entender agora o Antigo Testamento? Fala aqui nos comentários o que você achou, se facilitou ou não o seu entendimento. Aproveita aí para deixar o seu like, se inscrever no canal. Coloque aí nos comentários também um tema que você gostaria que eu trouxesse no futuro. E se você achar que vale a pena, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. E que nós possamos juntos seguir apregoando as boas novas do reino de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa e até a próxima.